Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer mais um convite, né? O convite é 283. Foram 283 convites que foram feitos até que Deus nos sustentou para nós lermos a Bíblia no livro da continuidade, né? No livro de Jeremias. Nós acabamos, né? Iniciamos faz agora, a última leitura 282 foi o início da leitura do livro de Jeremias. Jeremias é um livro extenso, nós vamos ler em paralelo 1º e 2º Timóteo, no meio do intervalo desse livro. Então, eu quero convidar você a abrir no capítulo 3. Nós lemos o 1, 2, vamos ler o 3 e o 4, leituras curtas, e a gente vai seguindo assim, dia a dia, se Deus permitir. Capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ela não receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Sente-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como nômade no deserto. Contaminou a terra com a sua prostituição e a sua perversidade. Por isso, não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim, você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerá do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Capítulo 3, versículo 6, Judá segue o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Vi o que fez a infiel nação de Israel? Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel, outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, pois, de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Então, há aqui uma figura de linguagem, né? Deus usando, né, essa figura de relação, né? Homem, mulher, adultério, prostituição, né? Trazendo essas palavras, dizendo o que o povo fez em relação a Deus, né? Então, agora no versículo 11, nós vamos ver a esperança para a rebelde Israel. Versículo 11: Então o Senhor me disse: Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admite que se rebelou contra mim, seu Deus, e cometeu adultério contra ele.
ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: Volte para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, uma desta cidade, depois daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que na época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentiram falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então, Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei aos seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo, como eu gostaria de tratá-lo como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai e que jamais se afastasse de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplica dos israelitas. Por que escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus? Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, volte para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és Senhor, nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel, encontrará salvação. Desde a juventude, observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter rebanhos e gados, filhos e filhas. Que vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e os nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje. Nunca lhe obedecemos, né? Então a gente vê essa relação, né, da nação, do povo, né, de Israel, de Judá, com Deus e o amor e a misericórdia de Deus, né, querendo resgatar esse povo. Vamos dar continuidade no capítulo 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Versículo 3, julgamento futuro contra Judá. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, remova os obstáculos de seu coração e mude sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mande tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para divertir Sião. Fuja agora mesmo, não demorem, pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um distribuidor de nações saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra.
Suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse: Ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometestes paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia, o Senhor dirá: ao povo de Jerusalém, meu povo querido do deserto, sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós, como nuvens de tempestades. Seus carros de guerra são como os vendavais. Seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisa as nações ao redor e anuncia a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. As suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Versículo 19, Jeremias chora por seu povo. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados, num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entende coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Então, Jeremias agora vê a calamidade que se aproxima. Versículo 23. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves dos céus voaram para longe. Olhei para os campos férteis, havia se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas, por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão. Por causa do meu decreto contra o meu povo, estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? Nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos como de uma mulher em trabalho de parto, gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. Forte, né? Os últimos versículos, né? Mostra realmente essa ausência de Deus, né? E como é ruim estar, né?
nessa escuridão, nessa ausência de Deus por conta, né, do pecado. Muitas vezes, né, até podemos nos sentir assim, né, e podemos, né, nos aproximar cada vez mais do Senhor, obedecer mais a Ele, né, não virar as costas para Deus e muitas vezes até sentir, né, que não necessitamos, né, de Deus. Bom, então encerro aqui a leitura, né, desses 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, da leitura 283. Quero convidar então você a fazer uma breve oração juntamente comigo, para nós encerrarmos a leitura do dia de hoje. Paizinho querido, maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, louvado é o seu nome, no céu, na terra, em tudo onde que há vida. O Senhor é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Nos curvamos diante de Ti para agradecermos a oportunidade de mais um dia ler mais esses versículos do profeta Jeremias, dita há milhares de anos ao povo. Que essas palavras toquem ao nosso coração e nós possamos estar atentos para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que possamos estar seguros que o Teu Espírito Santo está nos guiando nesse mundo, nesse tempo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado mais uma vez por você estar aqui, né? São poucos minutos dessa leitura, 283, desses 2 capítulos. Se Deus permitir, continuaremos, né? Vamos seguir com o livro de Jeremias, né? No capítulo 5 em diante. E a gente vai caminhando aí para, né, pro livro, né? O livro ele é extenso, são 55 capítulos. Vai ter bastante leitura ainda do profeta Jeremias, dizendo ao povo e a gente podendo aprender a aplicar no nosso dia a dia. Você que ficou aqui até o final comigo e em algum momento você perdeu a leitura do dia anterior ou a playlist que a gente tem, né, desses 283 dias, vai ter 2 cards aqui na tela, justamente levando você para um desses dias de leitura, o dia anterior ou toda a playlist. Pega a playlist e compartilha com aquelas pessoas que são próximas de você. Convide elas a estudarem a palavra do Senhor, ouvirem a palavra do Senhor e ser transformada por ela. Sou mero instrumento na mão de Deus. Você não é inscrito no canal? Você, né, não é inscrita no canal ou inscrito? Clica na minha imagem no meio, vá até, né, o canal, né, e você pode estar se inscrevendo, né, e se inscrever, tem um sininho ali, você pode clicar nesse sininho e ativar todas as notificações. Você deixa os seus comentários e pode também deixar o seu joinha, fazendo as suas perguntas, enfim, manifestando aqui, para que o YouTube possa entregar para o maior número de pessoas possíveis. Reni Melo, boa tarde, já chegando aí boa noite. A leitura de hoje foi num horário especial, mas vou deixar aqui registrado para que vocês continuem, né, lendo e acompanhando a leitura no momento mais oportuno que for da vida de todos vocês. O meu compromisso realmente é com a palavra, é poder ter aqui, né, a dedicação em poder seguir com essa leitura. Não tenho muito, né, o tempo, o dia, o horário, na verdade, exato de estar fazendo a leitura. Mas espero que você não tenha, a gente não tem aqui uma pressa, né? Não queremos correr para chegar, né, num final. O importante é a gente ler, extrair, meditar na palavra de Deus dia e noite e poder conversar com Deus, né? E introjetar essa palavra na sua vida. E eu te agradeço, Reni, por estar aqui, se manifestar. Shalom também a você. E provavelmente, né,
há outras pessoas que entram aqui, estou vendo aqui, e de alguma forma a pessoa não se manifesta, mas Deus te abençoe, né? Deus te guarde, te proteja e que você tire então o melhor proveito. Então a gente encerra aqui a nossa leitura. Você que está aqui ao vivo, você pode voltar, né, usar essa leitura aqui ao vivo. Eu vou salvar, gravar e vou colocar lá na playlist daqui a pouco. Tá bom? Deus te abençoe então. Nos vemos, se Deus se permitir, e seguiremos com o capítulo 5, 6 e 7 do dia 284 na próxima leitura. Tchau, tchau. Deus abençoe.